Bom, e ainda falando de saúde, aproveitando que no próximo domingo é Dia dos Pais, a gente trouxe aqui para o estúdio um urologista, o Dr. Fernando Franco, para falar sobre um assunto importante e pouco discutido, a infertilidade masculina. Mesmo sendo um tabu para alguns homens, esse é um problema que precisa ser enfrentado por muitos que desejam se tornar pais, não é mesmo? Se você tem alguma dúvida, corre e manda para o nosso WhatsApp, que é o 99631-1006. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Bom, vamos começar falando o seguinte, as mulheres, com o passar do tempo, elas vão ficando inférteis. Com o homem isso também acontece? Com o passar do tempo diminui a fertilidade masculina? Não, o homem, na verdade, enquanto ele está vivo, ele ainda é fértil. Ele pode, às vezes, não conseguir procriar por uma questão de função sexual, mas que ele é fértil até o seu último dia de vida, sim. Geralmente, qual é a reação dos homens quando eles chegam lá no consultório e descobrem que tem um problema de fertilidade? Porque a reação da mulher é sempre muito divulgada, a gente sabe do sofrimento, da dificuldade, correria para fertilização. E os homens, como é que eles reagem? Na verdade, isso é similar, porque isso mexe com a hombridade, né? O homem, desde pequeno, ele é acostumado realmente a se comportar como homem, até de uma maneira exagerada. Menino não chora, homem não chora. Então, é uma questão cultural. Nossa sociedade machista, né? Quando acontece essas alterações, tanto do ponto de vista sexual ou de fertilidade, ele já vai ao consultório de uma maneira mais constrangida, uma maneira mais fragilizada. Até para a gente analisar, a mulher normalmente vai anualmente ou de 6 em 6 meses ao ginecologista para se cuidar. Os homens não fazem isso, né, doutor? Não, normalmente não vão. A gente vê que isso vem mudando pela questão da própria mídia que vem divulgando a importância de se participar da busca ativa dele próprio com o especialista, mas a gente percebe que aqueles pacientes na faixa etária de 65 anos acima, eles ainda fazem parte daquela população antiga, machista, que só ia realmente quando a coisa estava muito ruim. E a orientação é de que ele também vá, por exemplo, anualmente? Qual é a orientação para os homens? Sim, se for do ponto de vista de prevenção de alguma doença relacionada à próstata, a gente sempre orienta que a partir dos 45, 50 anos, ele tenha uma rotina anual de visita ao urologista. Agora, em relação ao adolescente, a gente sempre também orienta os pais que assim que eles entrarem na adolescência, passou os seus 12 anos de idade, procure um urologista pelo menos uma vez para que se faça um check-up do ponto de vista da parte genital, ver se esse adolescente ele não tem nenhum distúrbio do ponto de vista dos testículos, do pênis, a questão dos caracteres sexuais estão perfeitos, mas é uma questão de prevenção. Fazer uma cultura da prevenção, sim, justamente, né? É cultural isso, né? O que provoca a infertilidade masculina de modo geral, doutor? O que a gente pode enumerar? São várias causas. A principal causa da infertilidade masculina atualmente é a varicocele. A varicocele é uma dilatação das veias dos testículos, né? Então essa dilatação... É como se fossem varizes na região genital, justamente. É isso? Então a varicocele é o carro-chefe, é o que responde pelo maior percentual da casuística. E tem o que pode provocar isso? Normalmente, o paciente, o homem, ele vai perceber a palpação durante um exame físico, durante o banho, ele percebe como se fosse um novelamento, várias cordinhas, vários cordões no testículo. Isso é mais comum à esquerda, mas pode ser bilateral. Certo. Então, a sintomatologia, os sintomas da varicocele podem ser dor, não é muito comum, mas pode acontecer dor no testículo, redução do volume do testículo, ou ele vai descobrir da maneira mais desagradável, quando ele casou, o casal vem tentando ter filhos, não consegue, e quando vai se fazer a investigação do casal, descobre-se que o problema é da parte masculina e não feminina. E como é que é o diagnóstico da infertilidade? Como é que ele é feito? O senhor falou que ele é feito geralmente isso. é a causa principal, mas esse diagnóstico... O diagnóstico ele é feito basicamente em cima do espermograma. O espermograma é um exame laboratorial, né? É feita a análise bioquímica, física de todos os espermatozoides a nível de laboratório. Existem pelo menos 2 coletas do espermograma com intervalo de 15 a 30 dias, para você realmente dizer que esse paciente ele tem algum grau de infertilidade ou não. Então, o diagnóstico basicamente para fertilidade é o espermograma. Não tem nenhum sintoma, por exemplo, que seja algum sinal para um homem acender a luz e falar assim, eu acho que pode não estar muito certo? No caso não, porque isso não vai atrapalhar a questão do desempenho sexual dele, está ligado à fertilidade somente. Mas ele pode perceber a diminuição de testículo, dor no testículo, aumento de testículo,
esse enovelamento nas veias da bolsa, né, da região escrotal. Então, são os sintomas mais comuns que, às vezes, faz com que ele fique alerta e vá buscar uma ajuda, ou pelo menos para investigar o que pode estar acontecendo. E tem algum medicamento que se tome hoje em dia, de forma até, digamos assim, bastante usual, que possa provocar essa infertilidade, possa diminuir a fertilidade do homem? A título de tratamento, não. No caso do varicocele, o tratamento ele é cirúrgico, caso haja necessidade. Lembrando que nem toda varicocele é problemática, nem toda varicocele tem que ser tratada. Mas quando tem que ser tratado, o tratamento ele é cirúrgico. Agora, dependendo de outras causas, sejam hormonais, questão de diabetes, o paciente que teve um tumor de testículo, isso você consegue, às vezes, reverter com o tratamento medicamentoso. A gente observa que cada vez mais tem assim, muitos jovens que vão para a academia e fazem uso de anabolizantes. Os anabolizantes podem deixar a pessoa infértil? Sim, são extremamente prejudiciais, porque quando é feito dessa maneira indiscriminada, orientada às vezes por um professor, um colega de academia, geralmente são feitas doses cavalares, doses gigantes, a curto prazo. E a gente percebe que esses pacientes, geralmente são pacientes muito jovens, que quando fazem uso desse tipo de medicação, eles acabam trazendo atrofia testicular e essa atrofia vai trazer um problema na produção futuramente da sua taxa hormonal e na produção de espermatozoides. E no caso, se a pessoa chegou a ter esse problema de infertilidade por conta de anabolizante, isso é reversível? Depende, normalmente não. Normalmente não. Geralmente a pessoa que começa a tomar um anabolizante, eles têm o conhecimento de que podem ficar inférteis, doutor? Olha, ele sabe que está fazendo alguma coisa ilícita, ele sabe que existe riscos em relação a isso, mas eu acredito que ele não saiba totalmente de todos os riscos, né? Amplamente é informado a ele. Porque quem prescreve, quem orienta a tomar, não é nem prescrição, é uma orientação, geralmente é um colega, é uma pessoa amadora que se consegue até de uma maneira ilícita, porque a aquisição disso é só mediante prescrição médica. Então isso vem de um mercado negro. E a pessoa ela quer um outro tipo de resultado no momento. O futuro ela arrisca. Não, ela vai arriscar com o futuro. Na verdade, o que ela busca é um resultado físico, é um bem-estar físico naquele momento. O cigarro pode provocar? Cigarro, drogas ilícitas, então, a questão do álcool, sim. Também? Tudo isso aí você está agredindo o teu organismo. Não quer dizer que vai haver a obrigatoriedade. Você está aumentando a sua exposição a certas doenças e principalmente a questão da fertilidade naquele homem que está na sua faixa de fertilidade plena, que ainda não constituiu a sua prole, a sua família e os filhos. E para quem, por exemplo, já passou aí pela cirurgia de vasectomia, a vasectomia, ela é reversível, é sempre reversível? Como é que é isso? A vasectomia é um procedimento cirúrgico que é o contrário, é para se evitar os filhos, né? Então, mas aí, por exemplo, tem gente que fez, aí às vezes, por exemplo, vai refazer a vida, quer ter ela filho, ela é reversível. Separou, encontrou uma pessoa mais jovem que não tem filhos, isso é o carro-chefe, né? Não é muda-se apenas os personagens. Eu tinha ficado, tinha resolvido um problema, agora arrumei um problema. Isso, até maior. Então, assim, dependendo de quanto tempo foi feita essa vasectomia, a possibilidade de reversão, ela sim é factível, ela é possível, né? Mas a cada ano, uma conta muito grosseira, uma conta de padaria, a cada ano que se passou da vasectomia, geralmente ele vai se perdendo 10% de chance de retorno dessa fertilidade no caso de uma reversão cirúrgica. Doutor, vamos falar de algumas especulações que estão acontecendo sobre a questão da infertilidade. Recentemente tem uns estudos na USP falando a respeito da ação do Zika vírus no caso da infertilidade. O senhor tem alguma informação adicional sobre isso? Realmente pode estar... Ainda é questionável isso, né? O que se conseguiu mostrar é a questão da ação do Zika vírus em relação ao feto, à criança que está ali na barriga da mãe. Realmente, em determinado período de contaminação da mãe, da gestante, isso tem repercussão, sim, no feto. Em relação à fertilidade, por ser uma doença viral, assim como a cachumba, né, já está bem comprovado que a cachumba, quando ela acontece na fase de pós-adolescência, no homem, existe um risco muito grande desse vírus chegar até os testículos e realmente causar um quadro de inflamação local, um processo inflamatório e trazer dano às células produtoras de espermatozoides. Há algum tipo de, enfim, algo que se possa orientar os homens que têm ali um pouco de dificuldade, de infertilidade? Tem como melhorar isso, por exemplo? Porque às vezes para as mulheres tem algumas dicas. Faz isso, faz aquilo, pode melhorar,
né? O importante é sempre fazer o caminho reverso. Se ele tem um estilo de vida danoso a ele, que ele tente melhorar, consertar isso. Sair dos vícios, cuidado com as drogas ilícitas, uma atividade física constante, uma alimentação mais saudável, uma boa hidratação, a questão da reposição inadvertida ou a reposição inadequada, ilegal da questão hormonal da testosterona, que se pare com isso. Então, na verdade, é fazer o que ele fez de errado com ele mesmo, né, para que ele possa melhorar. Agora, em relação a drogas e medicamentos, vai depender do agente causal, o que levou a consequente da infertilidade no homem. Uso de botox para fins estéticos, que agora a gente está vendo que os homens também estão se cuidando mais nesse sentido. Também se fala, assim, não sei até que ponto tem comprovação, o senhor está aqui para nos esclarecer, pode interferir na fertilidade do homem? O botox aplicado na face, não. Aplicado no corpo para fins estéticos, às vezes hiperidrose, né? Ou então mesmo para as ruguinhas que os homens estão usando. Aí a gente escuta de tudo, então a gente está aqui para tirar dúvida. Não, isso não tem nenhum problema. Então, se você está aí cuidando, não tem problema. Com relação à cirurgia de próstata, de próstata, ela pode trazer danos com relação à fertilidade? Sim, na verdade ela vai atrapalhar a fertilidade, não é nem tanto do ponto de vista da fertilidade, não é da produção do espermatozoide, e sim na questão da saída desse espermatozoide para o meio externo. Quando você faz a cirurgia de próstata, seja para doença benigna, hiperplasia prostática benigna, geralmente é uma cirurgia que é feita pelo canal, da uretra. Então isso pode fazer com que o homem desenvolva uma ejaculação retrógrada. Ele continua fértil, mas na hora de ejacular, a maioria dos espermatozoides, eles voltam para a bexiga e depois são eliminados na primeira urina após a relação. No caso da retirada da próstata, no caso de câncer, doença maligna, aí sim, esse paciente ele vai ficar comprometido na sua reprodução porque é feita uma vasectomia interna, onde você vai desconectar a passagem do espermatozoide para o meio externo. Tá certo, tiradas as nossas dúvidas aí sobre a infertilidade masculina, eu agradeço muito a sua presença aqui, doutor Fernando Franco, que é urologista. Muito obrigado, uma ótima tarde. Obrigado, igualmente.